Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. Que possamos ter uma manhã pródiga de aprendizado para todos, mas que também o nosso encontro favoreça aquelas trocas de vibrações que favoreçam o nosso fortalecimento, a nossa amizade, que angariemos também a medicação que necessitamos para as nossas dores. Nós iniciamos também abraçando a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da rede, amigo espírita, os amigos também da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um abraço para todos. Vamos lá. Bom, gente, o nosso estudo das manhãs de sábado é em torno do livro Apocalipse, a revelação de João Evangelista. Ontem, quando disparávamos o convite para o estudo, eu recebi, no mesmo instante, uma resposta de um coração amigo, porque o tema é Apocalipse. E aí esse coração disse assim: poxa, nós estamos vivendo um momento apocalíptico. E eu tive naquele momento o ímpeto de responder sim. Porque a conotação que chegou era uma conotação negativa. E nós tivemos o ensejo de afirmar: sim, nós estamos vivendo um momento de revelações. Porque Apocalipse é uma revelação. E não um estudo que nos remonta àqueles processos finalísticos. Nós não estamos aqui para estudar tragédias, nós não estamos aqui para entrar no mérito de assuntos que não nos competem. O nosso trabalho aqui, à luz da doutrina espírita, é abrir os portais das Escrituras que falam para nós do nosso caminho que precisa de ser percorrido em busca da evolução, tendo em Jesus o nosso guia e o nosso modelo, porque sem esse guia, sem este modelo junto da gente, a tarefa se torna muito complexa. Então que tenhamos uma manhã de sábado muito alegre e que ela possa suscitar esperanças para todos nós. Sem delongas, nós estamos trabalhando com o Apocalipse hoje, especificamente no capítulo 3, trabalhando a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos fazer a leitura da carta e retomar onde nós vamos trabalhar hoje. O texto diz assim, 7º verso. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na última semana, nós trabalhamos o versículo 9, não foi? E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Interessante, porque agora me ocorreu uma situação aqui, uma ideia. Nós trabalhamos nas cartas anteriores, foi no primeiro capítulo que trata dos pés de latão, tá lembrado? Os pés como latão reluzente. Então, esse versículo 9, nós não abordamos a questão dos pés, né, na última semana. Então, só para fazer uma conexão, eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A mensagem é endereçada pelo anjo, ou seja, pelo Espírito portador do endereçamento, os agentes que operam em nome de Deus. Aqui o Cristo endereça a mensagem para os cristãos da igreja de Filadélfia. A gente sabe que essa mensagem hoje vem para nós, porque nós estamos querendo trabalhar na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, nós trabalhamos em estudos anteriores, ela representa a fraternidade, aquele movimento que vai favorecer a união. Porque sem união, o trabalho fica a desejar. Porque o trabalho do Cristo, ele não fica circunscrito a uma pessoa. Nós temos que ter o espírito de comunidade, de coletividade. Porque até, diga-se de passagem, na comunidade é que a gente vai dando a gente faz os primeiros movimentos no que remonta ao trabalho íntimo. E aí, em comunidade, a gente sai para levar a mensagem, não é assim? Saímos para evangelizar. Então, nós nos reunimos aqui, criamos uma aliança, um movimento de fraternidade, de amizade, estudamos a mensagem e depois a gente sai para operar, cada um na sua parte. Seja na tarefa que a gente vai fazer, por exemplo, nós temos um trabalho na FEAC de visitação aos lares e hospitais, que transcende a presídios. A visitação é para levar a mensagem. Então saímos em grupo para semear. Só que a gente não está levando apenas para o outro. A gente leva para nós mesmos. Porque quando você sai para contribuir, você está edificando, você está trabalhando o amor na sua intimidade. Mas você compartilha levando para quem está necessitado. Não é verdade? Mas nós saímos também para levar para os familiares, para os amigos. Porque quanto mais nos matricularmos na escola das bênçãos, mais iremos fundamentar essa igreja. Então essa igreja, hoje ela é filosófica. Porque a gente ainda é muito acanhado no bem. Por enquanto nós estamos só planejando. A gente faz muito pouquinho, mas já fazemos. Quantas pessoas, quantos amigos estão ligando o computador agora para acompanhar o estudo? Eles estão se movimentando em busca da igreja de Filadélfia. A Filadélfia íntima, pelo esforço de estar ligando o computador, de estar parando as atividades para estudar. Bom, então a mensagem ela vai chegar para aqueles que estão na proposta, mas também aqueles que se julgam judeus, mas mentem. O que esse texto vem falar para nós? Que existe um projeto, que muitas vezes a gente fala que está nele, mas ainda ele não está consolidado, porque a gente oscila muito. Então tem momentos que você está com Cristo, mas tem momentos que você está com a oposição à proposta.
Ficou claro? Então, por isso é que a gente pode trabalhar a questão da mentira. Nós vivemos em busca da verdade. A verdade é a base de todo o progresso. É a base do progresso. Então nós estamos aqui agora na antessala da verdade. Está correto, Júlio? Nós estamos na antessala. É um V minúsculo. A gente está vendo o V maiúsculo. Mas esse V vai se tornar maiúsculo quando isso estiver bem consolidado dentro do nosso coração. Porque nós não podemos entrar aqui na questão da falsidade ideológica. Porque não é a nossa competência. Porque nós não temos autoridade. Então nós lidamos no mundo com verdades, meias verdades e mentiras. Quando ela é meia verdade é porque o indivíduo está tentando fixar essa verdade. Então ele vacila, tem hora que é, tem hora que não é. E quando eu falo falsidade, eu quero dizer que existe também um movimento que apregoa deliberadamente a falsidade. Tá confuso? Tá dando para abrir? O que eu quero dizer? A grande maioria está tentando consolidar a verdade. Mas existem facções que querem semear mentira, propositalmente. São os agentes chamados das trevas. Porque a treva é interessante. A treva é importante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos enganar? Então eu sento com o Júlio e falo assim, vamos mentir juntos? Então esse é um movimento que deliberadamente assume o papel trevoso. Esse movimento pode ser considerado como um movimento de Satanás. É o diabo. Agora, as fragilidades, a gente não pode classificá-las como satânicas. Concorda? Deu aí? São fragilidades. Nós falamos semana passada da sombra. Da sombra. Nós falamos da sombra e da treva, não foi? Sim. Você quer lembrar o que nós falamos sobre a sombra e a treva, Luiz? Quer falar? Vamos lá. A sombra é aquela nossa irradiação. Eu recebo o ensinamento do alto, o ensinamento espiritualizante. O que eu consigo irradiar é a sombra, porque não é a imagem exata. Aliás, Paulo tem até uma em Hebreus, né? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e nunca a imagem exata das coisas. Muito bem. Hebreus capítulo 11. Então, nós não conseguimos, como nós não conseguimos irradiar integralmente a luz que recebemos, o que sai é uma sombra. Mas essa sombra, é isso que sai, se a intenção é boa, é válida. Porque nós estamos na busca da luz, da concretização no plano físico, do ensinamento. Então, por isso é que nós vamos encontrar até no Livro dos Espíritos que Deus olha, primeiramente, a intenção. Em várias questões do Livro dos Espíritos aprendemos isso. Que Deus olha a intenção. Porque às vezes nós vemos um elemento cometendo um atropelamento, por exemplo, de trânsito. Muitas vezes o elemento não teve a intenção. Então Deus olha a intenção. Se ele não teve a intenção, ele vai naturalmente nos trabalhos de crescimento espiritual, na vida, ele vai resgatar aquela questão. Agora, se ele teve a intenção, já demonstra uma complicação. Então ele já transformou a sombra em treva. Então a sombra é interessante nós analisar, porque a sombra é uma adequação, a sombra nem sempre é negativa. Vai dependendo da intenção. Quando a intenção não é boa, a sombra vira treva. Mas como o Beto disse aqui, tem a meia-verdade. Se eu estou na busca da verdade, de vez em quando eu caio na minha verdade evolutiva.
na tentativa de vivenciar a verdade que o Cristo nos aponta, eu ainda caio na verdade, minha verdade relativa. Então, a sombra. Entretanto, quando eu me mantenho propositalmente na sombra, então ela já vira treva, tendo o conhecimento superior. Então nós vamos ver muito isso aqui ainda hoje. No versículo 10 aqui nós temos como guardar-se a palavra da minha paciência. Então nós vamos entrar ainda nesse território de guardar a luz, de nos apropriar da luz. O Beto já deu aqui uma dica que nós guardamos, que nós estamos no plano interativo do mundo para construir a luz interna. E na construção da luz interna nós vamos levar. Porque se eu não interagir no plano exterior, a luz vira treva. Ou seja, você aprende uma lição. Vê se eu peguei o que você falou. Você aprende uma lição. Aprende, você deduziu aqui, você compreendeu. É o início do saber. É bom trabalhar a paciência. O que é paciência? É a ciência da paz. Ah, beleza, a ciência da paz. Então tá, então se é uma ciência, eu tenho que estudar que ciência é essa, que vai favorecer a paz. Tem gente que a ciência da paz é ficar quieto. Não, peraí, não é só calar. A paz é um movimento que ele é deliberado, arquitetado, que vai apresentar a luz, amor. Isso redunda paz. Vamos mais. A sua consciência está dizendo: ah, vai lá, visita fulana. Aí você fala assim, será que eu vou? Não, tem uma voz interior aí que está falando para mim ir, eu vou. Aí você chega lá, a pessoa fica tão feliz, que aí fala, ô fulana, muito obrigado. Aí isso te trouxe paz. Opa, então, peraí. Eu não posso ficar trabalhando, eu não devo trabalhar a paz só como um mecanismo empírico. Ah, eu faço, eu senti bem. Não, você tem que... O que nós estamos fazendo aqui, estudando Apocalipse, tirando o véu, é entender como é que funciona. Porque nós estamos percebendo que vale a pena, por isso que você veio ao estudo. Está correto? Você veio para o estudo. Então nós temos que diariamente entender essa ciência detalhada, princípio, meio e fim, causa e efeito, beleza. Esse é o nosso desafio. Não foi isso que você quis colocar? Agora, não basta você estudar. Não basta ficar vindo aqui de manhã estudar Apocalipse. Porque o que o Júlio levantou é fundamental. Se você não colocar esta ciência em prática, ela vira treva. O que não usa, não tem o uso e o desuso. Se você não usa, perde a função. Não perde a função? Então, o Paulo tem uma citação também interessante, quando ele diz que a ciência incha. Ciência incha. O amor é que edifica. O que o estudioso da psique, que é Paulo, está querendo nos dizer? Não adianta você decorar o livro dos Espíritos, decorar a Bíblia, né? Já leu Emmanuel não sei quantas vezes, mas você não faz isso acontecer. Isso vai criar uma exaustão, né? Aí daqui a pouco você tem que desonerar, você tem que pôr para fora, você tem que colocar em prática, porque senão perde a função. Tem muita gente saindo do Espiritismo, entrou para o Espiritismo, mas saiu do Espiritismo. Por que saiu do Espiritismo? Porque o Espiritismo entrou dentro dele. Isso o Oswaldo Abreu falava isso lá no Grupo Emmanuel, lá atrás. O irmão do Honório, o Oswaldo. Ele falava, olha, uma coisa é você entrar para o Espiritismo. O segundo passo é o Espiritismo entrar dentro de você.
E qual que é o terceiro passo? O espiritismo sair de você. 1, 2, 3. É a trindade aqui. Entrou no movimento de mergulhar. É igual o batismo. João. O povo ia batizar com João lá no Jordão. Aí mergulhava, ou antes, né, dava o testemunho, né? Confessava os pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou arrependido. Ah, então tá. Então vamos agora mergulhar, porque simboliza uma limpeza. Aí, beleza, o indivíduo mergulhava. O grande lance era quando ele saía. É sair do mergulho. Que ele vai sair com uma outra roupa. Só que isso, para os religiosos, é um ritual. Mas em termos científicos, ele tem que ser vivenciado. Então, existem milhões de pessoas que estão entrando para o cristianismo. O indivíduo está envolvido com problemas, e etc, etc. Aí ele vai lá para a igreja. Ah, eu tenho que procurar Deus. Ou então eu tenho que participar de um grupo, eu tenho que frequentar uma atividade assim espiritualizada, etc. Porque eu preciso encontrar paz. Não fala isso por aí? Eu tenho que achar paz. Aí ele entra. Aí costuma ficar lá anos. Chega num ponto e fala assim, mas esse negócio está perdendo sentido. Ele fala a mesma coisa. Isso não está me acrescentando mais nada, não. Por quê? Porque o indivíduo entrou, mas o processo entrou dentro dele. Porque se tivesse entrado dentro dele, ia incomodar a zona de conforto, ia fazer com que o indivíduo saísse de dentro dele. Então, o que faz uma igreja funcionar? Você que veio recentemente, não é o movimento que o sacerdote propõe para a comunidade? Gente, vamos construir a igreja, vamos reformar isso. Não, olha, vamos levantar o asilo, vamos fazer isso com a... É esse movimento que dá a chama, que dá o sentido para aquela comunidade. Porque senão daqui a pouco o povo está enjoado de ver a cara do padre. E o padre que é preparado, né, em tese para entender esse mecanismo, se ele aprofundar, ele vai investir ali. É o que o João Paulo... É o Francisco está fazendo na igreja. Eu gosto muito do exemplo do Francisco, porque é a parte operacional da igreja, é Francisco agora. Ele está dizendo assim, gente, não vamos esperar o povo vir para a igreja. Vamos evangelizar o povo nas ruas. Vamos fazer o evangelho proativo. É isso que nós estamos procurando aqui. Para que o elemento intelectual, informativo, não fique apenas na periferia. Mas o Júlio aqui deu uma dica ótima para a gente. Porque, querendo ou não, nós estamos nos referindo ao versículo 9. O objetivo nosso hoje é o 10º. Como guardastes a palavra da minha paciência... Nós estudamos versículos no ano passado? Não. Vocês me ajudam aí de vez em quando, viu? Nesse sentido aí, porque senão... Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Vamos rapidinho. Como é guardar a palavra da minha paciência? A minha paciência, quem que é o autor do texto? Quem que é o autor do texto? É Jesus que está narrando, né? Não é Jesus? João relatando. João é o médium, certo? Então, a palavra da minha paciência é a paciência do Cristo. Não é a paciência do João. E muito menos a paciência minha. Porque eu ainda sou neófito nessa ciência. Ele está falando aqui da importância de guardar. Guardar. Guardar, é cuidar. Como que você guarda, como que você vai cuidar desta ciência? Você vai guardar na intimidade, você não vai guardar no armário.
Então, como guardar? Então, não é só guardar, é como guardar. Olha o texto. Como guardastes a palavra da minha paciência, significa guardastes com muito carinho, com devoção. E isso traz benefício. Porque se você cuidou, ele está dizendo, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, como você teve cuidado, a vida terá cuidado com você. Eu estou abrindo aspectos gerais, tá bom? E aí, está dizendo assim para nós que haverá a tentação. Então a tentação virá sobre todo mundo. Então a tentação faz parte do processo. Agora, uma coisa é ser tentado com o Cristo e tentado sem o Cristo. Luiz, entra em cena. Pode trazer para nós o que você está pensando aí. Depois de você, a gente passa para o chat. Bom dia para todos. Esse guardar, eu entendo, se guardar como a gente, igual, por exemplo, uma comparação. Como que eu guardo o que eu estudei em matemática? É fazendo os exercícios de matemática. Como que eu vou guardar a palavra da paciência de Jesus? É no meu dia a dia exercendo a paciência, tendo paciência com o próximo, tendo paciência com todos, né? Se eu guardar esse cuidado que tem aqui, existe o aspecto exterior que o Carlos falou, que estando com Jesus a vida vai cuidar de mim, né? Mas quando eu faço esse processo de transformação, primeiro é o seguinte, eu preciso ter primeiro paciência comigo mesmo, para que esse processo ele vá se confirmando, né? Ele vai se confirmando através dos meus erros e acertos, como foram ditos aqui, né? Em certos momentos eu vou cair, né? Se eu tiver paciência comigo mesmo, vou ser rápido no levantar e vou continuar o processo do meu processo de evolução. A gente lembra o seguinte, esse processo de evolução, ele é um processo de aprendizado, né? Então, e esse processo de aprendizado, eu estava lendo uma passagem do Emmanuel, no Vinha de Luz 12. Estou lendo aqui porque eu não tenho memória muito boa. Ele fala o seguinte, quando ele trata de ciência e temperança, ele fala o seguinte, quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Então, eu percebi o seguinte, o momento que aprendemos alguma coisa é um momento muito crítico da nossa vida. Aí eu lembrei da aviação. Tem dois momentos críticos na aviação, que é a hora de decolar e a hora de aterrissar. Então, hora de decolar é o quê? Quando nós nos elevamos espiritualmente, pedimos e recebemos da espiritualidade aquilo que pedimos. Recebemos o conhecimento. Só que nos elevamos, vamos ter que descer. Descer para o mundo, descer para a nossa realidade, com aquele conhecimento que nós pedimos e conquistamos. Então, esse é o momento crítico. Por que ele é crítico? Porque quando nós estamos descendo, nós encontraremos com irmãos que ainda estão no processo de subida. Estão ainda vivendo e passando as mesmas dificuldades que nós passamos. Estão ainda, vamos dizer assim, com uma roupagem diferente da nossa. E podemos, nesse momento, não termos o equilíbrio suficiente, e, em vez de acolhermos esse irmão da subida, podemos não ter a paciência devida com o momento que eles estão vivendo, né? E aí, em vez de ajudar, nós vamos apontar defeito, vamos apontar críticas, né? Então, eu não vou complementar o que eu fiz. E aí eu posso cair no erro que foi falado aqui. A luz que se projetou em mim, que revelou a minha sombra, né? Eu posso, nesse processo de descida,
transformá-la ela em trevas. Quer dizer, ela não me ajudou, eu não confirmei o que eu deveria ter confirmado e usei de forma indevida o conhecimento adquirido. Interessante aí, porque dentro desse contexto aqui, só para ajustar o texto, então você falou do momento crítico da subida e do momento crítico da descida, né? É até interessante, eu até vi um comentário essa semana, que o piloto, ele não pode errar nem na subida e nem na descida. Porque lá em cima vai no automático, né? Tudo bem automatizado, a tecnologia, o piloto de bordo, tal. Mas a parte humana é na subida e na descida, né? É óbvio que existem outros mecanismos, eu não estou entrando no mérito nem de aviação. De aviação eu entendo igual mecânica de liquidificador. Então, continuando. Mas a subida, isso é importante que o Luiz falou. Quem que é aquele que desceu? Isso é do Evangelho. É o que subiu. O Cristo. Olha que bonito essa história. Então, o Cristo é o que... Vamos dizer assim, Jesus... Não vou complicar. Não. Jesus nos mostra o caminho da subida. Porque a descida, ela é nossa. Se você subir com o Cristo, você vai subir prestando atenção nos exemplos dele. Ele deu a vida, ele sacrificou, ele ensinou, mas ele pôs em prática. Ele ensinou, dai a face outra quando alguém atingir, não é? A direita. Não é isso? Da esquerda. Ele ensinou isso. Mas depois ele não tomou de um lado e mostrou a faceta do outro. E até vai um comentário aqui, não é falar assim, agora bate aqui também não, tá? Não bate mais, não é isso não. É mostrar o que significa o tapa que o indivíduo promoveu. Isso é importante. Mas a prática é essa. A prática é essa. Nós vamos com Jesus e descemos em tese sozinhos. Ele está amparando, tá bom? Mas ele está dizendo assim, faça o bem. Beleza, Jesus, agora deixa comigo, né? Porque ele não pode fazer por você. Então a subida crítica é com ele. Fica do lado dele. Mas depois você vai ter que descer. E isso que o Luiz falou é sensacional. Porque enquanto você está subindo, tem outro descendo. Nós estamos subindo aqui, aprendendo com Emmanuel, com Bezerra, com Kardec. Mas eles estão descendo. Eles estão aqui. Vem, gente, vem estudar. Só que esse vem, gente, vem estudar, nós não temos noção do que eles estão fazendo por trás. Tem espírito lá tentando impedir que você venha à reunião. Pode ser que a espiritualidade está dando um jeitinho para ele ficar mais calmo e permitir que você vá. Não pode? Isso é só uma das situações. De repente tem alguém que ia atravessar na frente do seu carro, você podia atropelar o indivíduo. Os espíritos segura. Ou, ao reflexo, quem guia aqui sabe. Muitas vezes a gente dá uns golpes na direção que a gente nem sabe de onde que tirou, não tem isso aí? Ô, gente, não é para dirigir mediunizado não, viu? Então coloca inclusive um cinto para prender perispírito. Aliás, médium não pode... Médium tem que ter cinto pro perispírito, porque tem uns médios que viajam. Aí bate o carro. Isso aconteceu com um médium amigo nosso, eu não vou contar quem é. Mas então, a gente precisa de agradecer a Deus. Aí porque eu estou brincando, mas é a misericórdia. Então nós estamos subindo e os espíritos descendo lá no Vale das Furnas para nos ajudar. Agora, você está subindo, como dizia o Honório, né? Você sobe aprendendo e desce apreendendo. Eu não falei paciência, a gente está aqui, é uma ciência, tem que ter... Aí você está só na filosofia. Aí você chega lá na sua casa e é a sua cunhada. Meu Deus, a sua cunhada abre a boca, aí brota o passado, se deixar eu
torço o pescocinho dela. Aí na hora que você vai torcer o pescocinho dela, alguma coisa diz assim, mas e a reunião espírita de hoje de manhã? Aí você fica com vergonha, assim, minha cunhada. Aí você pensa, né? Porque você não fala. Minha cunhada, você é tão boa para mim. Você está me ensinando a ter paciência. Então, mas só para passar para o Júlio aqui, eu estou tentando contextualizar aqui na prática umas coisas simples para não ficar filosófico. Mas esse também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, uma palavra-chave aqui, se vocês concordam, eu chamo a atenção para duas palavras aqui desse versículo: paciência, o guardar, então são três, e a tentação. Paciência, como você lida com a paciência, o guardar, né? E a palavra tentação. Fala sobre a tentação, então. A tentação é um aspecto muito interessante, porque a tentação ela é muito mal interpretada, mal entendida pelo religioso de um modo geral. O religioso tradicional, ele pensa que a tentação vem de fora, que é o capeta, o satanás, o diabo que está tentando. Não. A tentação ela é interna. A tentação ela é interna. Em vista do conhecimento novo, que me propõe uma série de diretrizes de segurança para a caminhada em meio à conturbação geral, em meio à loucura generalizada no mar da experiência humana, a tentação é aquela minha sintonização ainda com o que eu devo, o que eu vejo que não está adequado, mas que o meu desejo ainda sintoniza, tem ressonância. Então a tentação ela é interna. A tentação vamos colocar assim, é um efeito colateral do aprendizado. Quem não é tentado é o tentador. Certo, gente? Quem é tentado é quem desperta para o conhecimento. Então ele busca se transformar, busca guardar a palavra da paciência de que Jesus nos traz. E são os seus exemplos. Então ele sai da condição de tentador e entra na dinâmica do auxílio divino, entra na dinâmica da misericórdia. Agora, quem não tem o conhecimento, quem não está no trabalho de transformação moral, ele é tentador do próximo. Ele é que vai ser o instrumento de aferição do outro irmão, pela sua postura mergulhada na sua verdade interior, que ainda não está sintonizada com aquela proposta que Jesus nos traz. Então isso é muito interessante, porque nós precisamos entrar na linha da vivência interativa, no plano da humanidade, da vivência do amor que Jesus propõe, porque quem vai guardar da hora da tentação é o Cristo em desenvolvimento no íntimo, o novo homem, o filho do homem, o filho que nasce do casamento interno do pai e da mãe, da razão e do sentimento. A razão renovada pelo sentimento que aceitamos, pelo ensinamento que aceitamos. E o sentimento também em renovação de acordo com o novo ensinamento. Então vai gerar uma nova criatura, um novo homem, em sintonia com o Criador. Então isso é muito importante, termos em mente essa tentação. A tentação é um movimento interior. Então aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Se o elemento não tem o conhecimento, ele está trafegando no mar da sociedade como um elemento de tentação para quem tem conhecimento. Naturalmente.
com suas propostas, seus desejos, suas... Então a tentação para nós que temos o conhecimento, ela surge quando ligamos a televisão e vemos os descalabros que a corrupção gera. As meias-verdades que são veiculadas. As falsas verdades. Os argumentos falaciosos. Os sofismas que são engendrados para justificar certas atitudes em detrimento de outras atitudes que são contraditórias em função de personalidades. Então a tentação surge. Ou de sistemas, né? A tentação surge. Qual a tentação nesse caso? Da revolta, da indignação sem uma ação contrária, a crítica ferina. Então essa é a tentação. Porque nós aqui temos que trazer para o cotidiano. Nós somos tentados dessa forma sutil. A tentação surge buscando aqui o símbolo, o exemplo da direção do automóvel. A tentação surge quando eu sou fechado. Qual a tentação? Tentação da raiva. Quando eu não tenho conhecimento, que eu preciso guardar a paciência que Jesus me traz, que eu estou no mundo normal, não tem tentação. O elemento me fecha, eu xingo. Já está no automático. E vou para casa satisfeito. Então hoje eu xinguei o cara, mas eu conto para a esposa até contando, né? Torrei ele mesmo e tal. Então, você viu? Não é isso eu torrei. Você viu que ele errou? Aí você está justificando, né? Exatamente. Mas não tem ainda o conhecimento. Mas quando eu tenho o conhecimento, que às vezes escapa o xingamento, a consciência já acusa. Isso é natural, nós precisamos lidar com isso. Ter paciência com nossos aspectos inferiores que ainda não se elevaram à altura do progresso intelectual feito. Que até um texto bonito de Lázaro, não conhece muito o espiritismo, né? Precisamos elevar os instintos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Frase de Lázaro. A gente estava pensando aqui, quando você estava falando da tentação, dentro, por exemplo, do sistema sofisticado que implementamos para driblar a moral ou a justiça divina, vamos dizer assim, que é um exemplo. Isso é muito, com todo respeito aos nossos amigos da magistratura, né? Os nossos amigos, os advogados, etc. Mas, por exemplo, você tem uma lei, você tem um código, né? Então, muitas vezes, você quer o Estado de Direito, ele funciona assim. Todo mundo tem o direito de... como é que eu digo? A base do direito é todo mundo é certo, até que se prove o contrário, não é? O Estado de Direito protege o indivíduo. Então, o indivíduo que comete um delito, diante de uma lei, que é o Código, né? Seja civil e etc., ele vai ser julgado, né? Acusado, julgado, e talvez punido, ou ele promove uma defesa e se furta daquilo. Então, por exemplo, você tem crimes que são cometidos que eles são mais do que provados pela lógica, né? Todo o contexto aponta o indivíduo como criminoso. Mas aí você vai, dentro do mecanismo da busca da defesa, você traz um profissional que conhece, que estuda as leis, para que ele possa te defender. Então, muitas vezes, em cima da lei, você vai encontrar brechas para tentar livrar o indivíduo ou amortecer o impacto do que ele fez. Então, por exemplo, você tem criminalistas que conseguem provar até a intensidade de uma bala que foi atingida no indivíduo. As argumentações são tão bem arquitetadas que se cria painéis para fazer com que o ato em si seja descaracterizado. Eu não vou entrar no método, porque isso não é a minha área, mas a tentação ela funciona mais ou menos assim. Você está aqui diante de um código, né? De uma conduta, a regra do bem viver, né? Que é a definição da moral, né?
A regra do bem viver. Aí é o seguinte, você está aqui na lida, tentando trabalhar nessas bases. Mas de repente vem uma ideiazinha que te visita, né? E que essa regra aqui está te dizendo, isso não é bom, ou não se deve fazer. Mas você já fez isso muitas vezes. Você conhece essa matéria e gosta de infringir o que já começa a ser despertado em você como uma atitude que não é devida. Aí você fica assim, aonde que tem uma brecha aqui na lei que eu posso continuar fazendo o que que eu sempre fiz e que gosto de fazer, e que isso não seja imputado para mim como um grande delito. Então, nós vamos como que trabalhando, arquitetando, como dizia o Honório, sofisticando para não modificar. E quando nos deparamos com o erro, não é? Porque tem hora que a gente acha que isso não vai replicar, isso não vai redundar em algo complicado, e acaba redundando. Aí a gente fica assim, meu Deus, para que eu fiz? Só que já está escrito, você fez. E existe um código divino que ele é imutável. O código humano, ele é modificável. Dentro do contexto dos indivíduos, das coletividades, enfim. Mas o código divino ele tem a ver com a maturidade de cada um. Como você vê a vida? Não foi o que Jesus disse para o jovem? Como fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito? Jesus perguntou, o que está escrito na lei? E como lês? Porque uma coisa é o que está escrito. A outra coisa é como lês. Eu vou voltar agora para o exemplo do trânsito. O exemplo do trânsito ele é magnífico para nos mostrar como que nós estamos transitando na evolução. Então você está aqui, a providência divina coloca um carro possante na sua mão, certo? Aí esse carro possante, quando você tem ali quebra-mola, quando você tem o radar, as placas todas dizendo, agora tem a secretária divina que fica conversando com a gente no GPS, né? Cuidado, semáforo à frente. Gente, a voz dela irrita quem não está interessado no que ela fala. Porque ela está falando, olha, cuidado, semáforo à frente. Sim, esse semáforo está desligado, você é muito chata. Na realidade, aquela vozinha do GPS é como ela representa a voz da nossa consciência. E com acréscimo de misericórdia, porque ela está alertando. Porque a consciência está dizendo assim, ó, é melhor aí menos. Mas no íntimo você fala assim, mas eu estou com um carro possante, a via é retilínea, o asfalto está estupendo, então eu vou acelerar porque eu tenho que chegar rápido. A justificativa é chegar rápido. A justificativa é testar o motor. A justificativa é se mostrar o as do volante. Ainda mais se tiver com uma bela musa do lado, né? Ou com um belo muso do lado, né? Isso aí não tem a ver com gênero, é com quem está do lado. Aí você vai fazer na roça, eu vou falar na minha linguagem, você vai fazer gracinha, você vai querer meter bronca na charrete, né? Para mostrar-se o poderoso. Tem quantas vidas que são ceifadas por conta disso? Costuma isso ser a vaidade. Brota, o que eu quero dizer? Brota do indivíduo mesmo. Mas costuma também ser a tentação de fora. Eu dei uma volta, eu acho que eu andei de carro, eu fui lá no Oiapoque. Depois desce pro Chuí, né? Para dizer o seguinte, porque tem a influência de fora. Lembram que nós comentamos das influências espirituais semana passada? Aí nós vamos agora para a reunião de desobsessão. Sim.
A reunião de obsessão, os espíritos narram. Basta eu chegar perto dele. Só chegar perto dele, eu não preciso de falar nada. O simples contato vibracional aciona, por exemplo, o mecanismo que está instaurado. Por exemplo, o espírito que tem vínculo com o outro, eles vibram, por exemplo, muito intensamente, com muita afinidade, na área da sexualidade. Vamos pegar onde que o calo aperta? O calo dói, né? O espírito se aproxima. O indivíduo está assistindo a uma reunião. Está todo mundo aqui em prece. Só de chegar perto dele, ele está assistindo a reunião, aí já começa a despertar painéis e a libido sendo acionada na intimidade dele. Esta é a realidade espiritual dele. É o desafio dele. Então quer dizer, eu tô dando volta de novo, mas eu quero que vocês entendam por quê. Porque o Júlio, é tanta gente, né? O Júlio... As vogais são as mesmas. O Júlio falou uma coisa extraordinária aqui. Aí vem a pergunta, por que os espíritos superiores permitem? Porque este espírito, por exemplo, que vai se aproximar do indivíduo, que vai despertar nele aqueles painéis, ele está sendo um elemento da providência divina, que está ali vibrando porque ele sabe que vai levar o indivíduo para o buraco, porque está tirando a atenção dele. Mas esta influência que vai ser captada em tese pela vítima, quando ele colocar para fora, que ele entrar naquelas faixas, daqui a pouco a consciência dele vai se despertar dizendo: você está numa casa espírita. Você já se deu mal nesse assunto. É a consciência dele. Aí ele fica assim: ai meu Deus, eu não paro de pensar naquilo. Aí costuma procurar o sacerdote: olha, padre, eu pequei. O que foi? Pensei naquele de novo. 700 Ave Maria, 489 Pai Nosso, para você ver se expulsa o demônio. Sabe o que acontece? Na 4ª Ave Maria, o painel já está abrindo de novo. Porque quanto mais ele rezar, mais ele vai acionar e fixar aquele pensamento que o levou para o confessionário. Vocês já confessaram, hein, gente? Denise. A Denise está precisando falar. Tem algumas participações aqui de alguns irmãos. O irmão Arnaldo Oliveira, ele diz o seguinte: o estudo em si não colabora para que a consciência se torne mais crítica, mesmo na teoria nos forçando à prática? Só um instante. Essa pergunta é muito boa. O estudo, repete, por favor. O estudo em si. O estudo em si. A próxima palavra. Não colabora. Não colabora. Para que a consciência se torne mais crítica, mesmo na teoria, nos forçando à prática? Eu queria que o Luiz respondesse. Pode, Luiz? Como sempre, eu só tento colaborar, mas depois vocês completam. O estudo, ele vai... Primeiro, o seguinte, nós temos que lembrar de uma recomendação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que devemos ser rigorosos conosco mesmo e pacientes com o próximo. Então, quando estudarmos, e esse estudo nos propõe a crítica, ela tem que ser uma crítica voltada para as nossas condutas. O que nós fazemos, o que fomos, e o que fomos e o que somos atualmente, né? Sempre a crítica baseada no que nós estamos estudando hoje, baseada na paciência. Paciência conosco mesmo, né? Então, e não fazermos o que eu falei no início, não olharmos para o outro com olhos de crítico, porque ele não faz, porque ele faz, porque eu não faço mais. Ora,
Mas o que ele está fazendo é o que eu fazia antes. Então eu não tenho que criticar. E a base do Evangelho, a base de Jesus, é que nós temos que ter, na base de todo o nosso conhecimento, a humildade. Porque se a gente tiver a humildade como base do nosso conhecimento, nós não vamos ter esse olho crítico para o outro. O que nós temos que ter é uma crítica construtiva para nós e para com o próximo. O que é uma crítica construtiva? É aquela crítica que vê uma situação e você procura, através do que você já sabe, orientar o próximo. Você vê fulano fazer tal coisa, você já sabe que aquilo é indevido, você chega de uma forma muito delicada, à parte, né, sem querer expor o outro, aquilo que ele está fazendo, e orientá-lo. Fulano, agora não é assim, assim, assim. Nós já estamos em outra caminhada, já estamos propondo outras coisas, vamos fazer diferente, né? Então é uma crítica que leva à construção. É isso. Eu vou passar para o Júlio aqui participar também, mas tem uma outra consideração do Daniel Rosa de Assis. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado ao Arnaldo, obrigado a todos que estão no chat. O Daniel está dizendo assim, ser tentado seria poderia ser um instrumento para comprovar nossa condição de verdadeiros cristãos, sem desviar dos propósitos regenerativos pelas benesses que adiam as tarefas espíritas. O Daniel é de Goiânia. Bom, gente, Tiago, na sua epístola, diz assim: bem-aventurado o varão que é tentado. Bem-aventurado o jovem. Varão aqui é jovem. Não é o homem, não. A conotação é de jovem. E o jovem nos remete ao aprendiz. Certo? Esse é o símbolo. Então, Tiago diz: bem-aventurado é o jovem que está sendo tentado. Por quê? Para verificar se ele vai ser engodado nas suas concupiscências. Fecha para mim. Nas suas concupiscências. Por quê? Você se coloca no aprendizado. Você tem que verificar, a vida há de verificar, se você aprendeu ou não. Isso é da lei. Porque senão fica só no plano teórico. Então o estudo para nós, ele é um convite para refletirmos. Mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente. E o estudo é o estudo da vida. A doutrina espírita, por exemplo, nos apresenta, nos concede informações. Mas a doutrina espírita não é suficiente para a nossa evolução. O que consubstancia, o que edifica a evolução é a vivência do Evangelho. Para muitos espíritas, esse processo é um processo apenas de códigos, de cartilhas de informação, inclusive espíritas. Porque fica discutindo até essa questão se Jesus realmente era, se Kardec realmente era guiado pelo apóstolo, pelo Espírito da Verdade, se fulano é a reencarnação de ciclano. Discussões periféricas. O Emmanuel ensina. A instrução é um mecanismo que nos concede muitas coisas importantes. É um tipo de educação, mas não é suficiente. A educação é a que forma caracteres. E a educação é um mecanismo que vem de fora para dentro. Faça o bem, você está se educando. Você veio para a reunião porque você sabe que a reunião é importante para você. É importante. Mas o que vai efetivamente garantir a sua conquista da reunião é a prática. E a prática é que vai fazer que o Evangelho saia de dentro para fora. O que vem de dentro para fora é que transforma, não é o que vem de fora para dentro. Concorda? Sim. Coerente? Então eu vou passando para você
porque eu queria que você explorasse mais um pouco a questão das influências espirituais. Então, nós temos aí a questão da influência espiritual, que ela se dá em função da abertura. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 551, que ninguém tem o poder de fazer o mal para o outro. Que é uma questão até interessante, porque muita gente não entende. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, prejudicar alguém? A questão 551. E os espíritos responderam, não, Deus não o permitiria. Então o mal, para Deus, não existe. Existe o resgate. Existe a aferição de valores. Então a influência espiritual, ela se dá porque tem uma tomada. Tem um fio desencapado que faz a atração. Porque o pensamento é eletromagnético. O perispírito é eletromagnético. Então existe uma atração. O pensamento se irradia como onda e atrai como magnetismo. Está ligado seu microfone? Está ligado. Tá, fala mais pertinho. Então existe a atração eletromagnética. Então nós guardamos emitindo. Em evangelho é o contrário. Em economia, nós guardamos retendo. Na economia do evangelho, guardamos emitindo. Tudo que eu estou emitindo estabelece uma tomada mental no plano psíquico e estabelece também uma rotina de ação. Então, quanto mais eu emito e faço, mais forte fica a tendência ou a ação. Por isso que Jesus diz que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai. O que sai como reflexo, o que sai como atividade, o que sai como ação, que exerce a atração para nós. Então a tentação, embora saibamos que ela não é um movimento exterior, o elemento, se ele não tem conexão, se ele não tem problemas na determinada área, não adianta o espírito ficar sussurrando ao seu ouvido determinadas coisas que não haverá ressonância. Isso é importante nós considerarmos, que essa tentação, meus irmãos, que nos atinge de fora para dentro, é em função do conhecimento adquirido, que projeta a luz da intimidade, e eu passo a ver a complicação, e eu preciso então trabalhar. Porque Kardec define, como Kardec define o espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. O espírita não é reconhecido por ser santo, o espírita não é reconhecido por ser um espírito iluminado, ele é reconhecido pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Inclinações que se tornam más em função do abuso de que se acresceu à vontade, porque há um conhecimento esclarecedor na consciência. Porque enquanto não há o conhecimento esclarecedor na consciência, não há inclinação má. O elemento faz aquilo que ele aprendeu a fazer na sua evolução, mas do que precisa se libertar na fase humana. A questão da animalidade, da animalização evidente, infelizmente, que ainda vigora na intimidade, que ainda vigora na sociedade. Os valores. Então, por exemplo, isso se reflete no aspecto que o Carlos Alberto muito bem abordou aqui, da distorção das leis. Por isso que Kardec judiciosamente nos lembra que as leis humanas são falíveis. Elas se aprimoram com a evolução da humanidade. E os espíritos alertam no Livro dos Espíritos que nós ainda não somos uma humanidade completa. Nós não desenvolvemos ainda os valores morais. Os valores morais são esse trabalho que estamos buscando realizar aqui.
E os valores morais por excelência no mundo foram trazidos por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos na mensagem de Vicente de Paulo que o Evangelho é âncora de salvação em todos os mundos. O Evangelho é eterna âncora de salvação em todos os mundos. Só para lembrar os irmãos, os mundos são infinitos. Os universos são infinitos. E o Espírito Vicente de Paulo nos lembra que o Evangelho é eterna âncora de salvação em todos os mundos. Evangelho como sendo a palavra da paciência de Jesus. A vivência. Tem um aspecto aqui interessante. Vamos tentar trazer para o dia a dia, para a gente não viajar demais nas esferas. Primeira coisa, não se turbe o coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos pegar essa deixa do Júlio. Vamos começar a imaginar o seguinte. Existem as moradas internas. Essa que para nós aqui é a mais importante. De acordo com as moradas que nós elegemos, nós vamos nos habilitar para viver em moradas físicas. Só mora na Terra quem pode morar na Terra. Só mora em Plutão, em Júpiter, e em Sírius, em Capela, quem pode morar lá. Se o mundo, se essa reunião é uma reunião que tem o aspecto da informação, mas tem o aspecto do consolo, só vai participar dessa reunião quem estiver abrindo perspectivas para a informação desse conteúdo e para o consolo que esse conteúdo oferece. Quem estiver vibrando em outra faixa não vai frequentar. Você ligar na internet agora, temos centenas, milhares de pessoas acompanhando, só vão acompanhar quem a providência divina disse: liga a internet, liga o computador. É um mecanismo chamado de atração. Atração. Por eleição. O indivíduo quer, ele precisa. Aí ele liga, aí ele vai encontrar um conteúdo. Se ele quiser um conteúdo pornográfico, ele deve achar até programas ao vivo que tratam da pornografia. Se o conteúdo é político, ele vai achar. Religioso, em outros sentidos. É importante a gente entender que a partir do momento que você escolhe um tema, você começa a abrir a possibilidade de estudar esse tema. Nós vamos com isso desenvolvendo o nosso senso, nós vamos dinamizando a nossa capacidade de analisar aquele assunto, certo? E analisando esse assunto, você vai trabalhar sentimentos, emoções. E isso te coloca na antessala daquele conhecimento. Você não está entrando no conhecimento. Você está começando a vislumbrar esse conhecimento. Então, o mundo atual hoje é complexo, né? O mundo atual, ele nos dá muitas coisas. O que antes ele não dava. Então, a humanidade atingiu um clímax, um ápice evolutivo, que nós podemos dizer que tudo que nós procurarmos, nós vamos encontrar. Tudo. Todos os assuntos. Se você quiser falar de gastronomia, você vai ter informação. Se você quiser falar de doenças, você terá informações. Terapêuticas e etc. Isso tudo vai, no caso do Evangelho, nos mostrando o seguinte, que quando a doutrina espírita nos apresenta Jesus como guia e modelo, é necessário que a gente tenha muita paciência para entender que guia e que modelo são esses. Em termos práticos, o indivíduo esmurra a sua cara, não é? Ele te dá um bofetão. Poxa, um bofetão dói. Não dói? Ainda mais no rosto, né? Área sensível.
que a gente simboliza até como bater na cara, é bater no caráter, né? Você vai na intimidade do indivíduo, enfim. No mundo, a reação é o revide. No mundo, a reação é essa. No mundo é procurar elementos para revidar. Ou você vai dar outro soco, ou você vai fazer alguma coisa, você vai levar o indivíduo para a cadeia, você vai querer danos morais. Aí vai dependendo de indivíduo para indivíduo. Com Jesus, à luz da doutrina espírita, o papo toma uma dimensão muito diferente. Por quê? Nós temos elementos. Por que ele bateu? Talvez você não saiba, mas você não apanhou à toa. Primeira coisa. A pedrada não bateu no vidro do seu carro porque foi uma pedrada perdida. Pedrada, hein? E quando é um tiro? Não foi por acaso. Você tem que aprender com aquela lição. Olha como é que é a história com Jesus. E o interessante é o seguinte, que a reação, a sua reação, é uma reação que caracteriza a sua instintividade, o seu nível evolutivo. E que com Jesus já começamos a ter a oportunidade de verificar que é importante segurar. Você não pode revidar. Mas para o bom entendedor não basta revidar. Para quem está procurando entrar na doutrina espírita com profundidade, ele está assim, poxa vida, graças a Deus eu não revidei. Mas isso não me dá por... Eu já não fico... Como é que fala? Não dá segurança, né? Não, eu já não me dá... Eu não fico satisfeito. Não fico satisfeito. Por que eu não fico satisfeito? Porque eu estou percebendo que se dependesse de mim, eu esgoelava o indivíduo. Mas, graças a Deus, os ensinamentos, porque foi questionado aqui, se bastava estudar, se basta desenvolver senso crítico. Senso crítico é análise crítica. Basta isto? Não basta. Isso é o pilar. E muitas vezes esse senso crítico, que favorece a prática filosófica, como chegou aqui para mim, não é? Prática filosófica. O que é prática filosófica? Prática filosófica é ficar discutindo. Nós estamos fazendo uma prática filosófica. É suficiente? Não. Mas é um bom começo. Porque é melhor estar discutindo isso aqui do que estar discutindo lá fora. A Lava Jato, o que o judiciário anda fazendo, não é? O indivíduo que era para estar preso está solto. Aí você não sabe se está certo o juiz, se está errado o juiz. Se tem seriedade, tem, né? Que é juiz. Em tese tem. Eu tenho sempre que pensar dessa forma. Mas o que levou o indivíduo a fazer isso? Existem motivos. Aí você está discutindo o quê? Sexo dos anjos. Como o que chegou para mim ontem, que eu contei aqui no início. Nós estamos vivendo uma fase apocalíptica. Por quê? Não para de chegar notícias que nos deixam entristecidos. Porque a nossa análise é uma análise puramente crítica, filosófica do mundo terreno. O nosso métier aqui, a nossa conversa aqui não é do que está acontecendo na Lava Jato, da crise que está acontecendo nos Estados Unidos, do problema que está na África, na União Soviética. Não é isso, gente. O meu reino não é desse mundo. Olha para você ver que desafio que é o Evangelho. Ué, Carlos Alberto, mas eu vivo nesse mundo. Espera aí, qual mundo que você vive? Porque aqui tem 7 bilhões de espíritos que estão reencarnados nesse planeta. Existe muita gente que está focada em minimizar a dor do semelhante, que não tem tempo de ficar assistindo televisão para verificar o preço do euro ou o que o político está fazendo. A vida dele está focada, por exemplo, a dar sobrevida para quem saiu de estupros, para quem está lutando contra a droga. São pessoas que estão, por exemplo, cuidando de refugiados. Aqui no Brasil tem muitas ONGs fazendo trabalhos esplêndidos com refugiados, não, com os... refugiados, né? Mostrando para eles que aqui no Brasil tem espaço para todo mundo.
que o brasileiro é fraterno. Quantos destes que estão chegando da África e etc., que estão sendo acolhidos aqui, que estão assim, meu Deus, eu nunca imaginei. Eu vi depoimentos na televisão há pouco tempo. Um depoimento que me deixou sensibilizado, que o indivíduo estava numa ONG dessa, ele falou que uma das coisas que mais espantou ele no Brasil, que aqui, alguém está comendo alguma coisa, oferece, que é um pedaço. Na terra dele, ele tinha que comer escondido e virava caso de morte. Aqui, quer um pedacinho? Tem gente pensando, eu não dou, não dou, mas no finalzinho do sanduíche. Hein? No finalzinho do jogo. Eu estou brincando, viu, gente? Mas entendam bem. Então tem muita gente nesse mundo dando passe em hospital, trabalhando nas casas espíritas, seja na igreja, onde for. Eles não estão focados, mas eles têm que pagar a conta de luz, eles têm que trabalhar, eles têm que exercer as profissões. Influencia? Influencia. Nós estamos aqui incentivando que haja ignorância política, ignorância financeira? Não, pelo contrário. A tarefa espírita, ela tem uma função social extraordinária, que é formação de opiniões. Nós estamos aqui formando opiniões, mas as opiniões que estão sendo incentivadas aqui é a luz do Espiritismo. Então, se você foi agredido, por que você foi agredido? Se nós vivemos nesse contexto de tanta corrupção, lembremos que o Brasil não é só corrupção, que o Brasil não é o símbolo de corrupção, porque a corrupção está instaurada no mundo inteiro, porque é o planeta que está passando por um processo de despertamento para as questões do espírito. Desculpem se eu me alonguei. Nós atingimos o século XX, chegando no ápice da tecnologia, mas o homem falido moralmente. As instituições todas sendo questionadas. Nós estamos cansados de intelectualidade, de debater assuntos. Nós estamos aqui para discutir as nossas questões íntimas. Aí entra, eu vou apertar o calo, porque está eu e o Júlio aqui, por exemplo. Nós estamos discutindo um assunto. Alguém tomou um soco. Eu e o Júlio vamos ver esse soco com conhecimento espírita. Eu e o Júlio vamos ver esse soco sob pontos de vista diferentes. Porque nós vamos ver de acordo com a nossa eleição pessoal. Nós estamos aqui juntos por causa da doutrina. Mas cada um aqui tem uma eleição pessoal. Tem uma tônica de vida. Cada um tem uma bagagem diferente. Tem uma maturidade diferente. Tem companheiros... nós temos uma equipe que dá sustentação para esse trabalho, que não aparece, como não aparece os câmeras, não aparece a estrutura física da FEAC para o nosso público, mas nós temos um aparato de médiuns que trabalham conosco. Agora, nós temos algumas dezenas de médiuns que depois que termina essa tarefa, me dão testemunho de como é que foi essa reunião. Sabiam disso? Não, né? Porque eu também não fico contando. Mas assim, quantas vezes chega depoimento? Tinha uma pessoa assim assistindo o estudo, que eu vi claramente sobre uma influência de uma entidade assim, acolá. Me passam até diagnósticos, me passam prescrições, para vocês terem uma ideia. Para que vocês entenderem como que o negócio é complexo. Agora imagine se eu aqui, hoje nós estamos com o Júlio aqui, Luiz, etc. Mas tem dia que eu estou sozinho aqui no estudo. Se eu tivesse sendo convidado para ficar vendo o plano espiritual, eu não fazia o estudo. O meu objetivo aqui é essa letra. É a forma com que eu estou passando a letra. O carinho que nós temos que implementar no trabalho. Mas cada um aqui tem um papel. E esse papel, exercido por todos, vai, nas mãos de Jesus, consolidando uma causa que é nobre. Você vê o soco de uma forma, o indivíduo estava precisando de um soco. O outro vê, puxa vida, o outro, para que ele deu soco? O outro estava assim, meu Deus, eu fiz tudo para ele não dar o soco. Mas o soco aconteceu.
E se o soco aconteceu, ele tem que ser remediado. Ele tem que ser reparado. Entenderam lá onde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso tema hoje? Conquista definitiva. Eu pergunto para vocês, em qual matéria que nós podemos dizer em sã consciência que nós já definimos, que nós já conquistamos? Isso é tudo um aprendizado. Você está aqui, tem determinados momentos. Hoje eu estou fazendo questão de falar de influência espiritual, até para que eu receba críticas que sou místico. Porque tem hora que a gente tem que falar do outro lado. Você está aqui, de repente lá na sua casa tem alguém pensando em você. Sem que você saiba, você capta. Aí muitas vezes você está, inclusive, até refletindo a dor que está botando lá de lá, ou a crítica que está sendo demonstrado lá de lá. E você está aqui, mas eu queria assistir o estudo. Mas tem hora que eu desanimo. Como é que vai ser depois? Nós vivemos uma verdadeira batalha na nossa intimidade, do que brota e do que chega. Do que brota e do que chega. Você entra em dimensões espirituais por conta de um mesmo assunto. Por isso é que a gente vai vendo em parte. Em parte vemos, em parte profetizamos. É uma fala de Paulo de Tarso. Um dia veremos face a face. Ou seja, um dia nós veremos a verdade como ela o é. Mas para isso nós temos que ter muita paciência. Paciência e lembrar que a tentação é uma das coisas mais benditas que podem acontecer na nossa caminhada. Aí eu vou brincar dizendo para vocês, como o diabo tem o seu papel. Infelizmente, como o pecado nos ensina. E o pecado é a conspurcação. Porque se a gente não tivesse tudo isso hoje, de uma forma clara, será que nós teríamos condições de trabalhar como nós estamos trabalhando? Você sabe muito bem. Hoje, você como médium, já consegue identificar as frequências. Isso acontece toda hora, no dia a dia. Eu comentei com você ontem, né? Aliás, hoje. Eu fiz um comentário sobre quando convidam a gente para fazer uma palestra espírita, né? Pra vocês terem uma ideia. Vou contar para vocês um bastidor. Pode? Pode. Eu recebi um telefonema de uma companheira me convidando para fazer uma palestra numa casa espírita. Mas ela foi tão bondosa comigo. E aquele dia que ela me convidou, eu estava com a agenda assim que ia ficar apertada. Mas ela foi tão jeitosa, tão fraterna. Eu falei assim, pode agendar. Aí depois que eu desliguei, aí ela virou para mim e falou assim, eu posso depois mandar as abordagens para você pelo WhatsApp? Aí eu disse, as abordagens pode, porque você já fez o convite e já está aceito. Porque o convite pelo WhatsApp eu jamais vou atender. Porque o WhatsApp, ele é uma ferramenta que tem o seu valor, mas para esse nosso assunto, esse assunto tem que ser de alma para coração. É uma tarefa muito especial. Ou você manda parabéns para os seus familiares pelo WhatsApp. Ou você quer ser prático com as coisas. Tem gente que manda mensagem do WhatsApp, já logo entra no assunto. Nem bom dia ele dá. E tem meses que você não fala com o indivíduo. Então, as questões do dia a dia, eu bato muito essa tecla. A turma está aí, sabe o que eu falo. Nós não podemos perder a oportunidade de tratar com o semelhante como ele merece. E como nós gostaríamos de sermos tratados. Você ficaria feliz de receber parabéns no seu aniversário pelo WhatsApp? Então por que você abraça alguém pelo Facebook? Quando está a quilômetros de distância, pode ser que seja a solução. Mas não perca a oportunidade. Aí concluímos a conversa. E ela ficou muito feliz e etc. Aí a história encerrou de uma forma muito bela. Quando foi lá para as 4 horas da tarde, o que bate no meu WhatsApp? Um convite para uma palestra. Jesus, quando eu vi a mensagem, olha, me deu vontade de rir. E eu falei para o Júlio, Júlio, a palavra tem poder. Mediunidade,
lidar com as questões espirituais, para nós, se torna até comum, pragmático, né? E a gente tem até que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente lida com isso 24 horas por dia. Eu não sou espírita só no sábado de manhã. Aí o companheiro escreveu de uma forma até muito singela e etc. Aí eu disse assim, respondi para ele: ô meu irmão, muito obrigado pela oportunidade. Se realmente estiveres interessado, me telefone. Meu número de telefone fixo é esse, você pode me ligar no celular. Eu estarei à disposição para discutir o assunto. Porque eu não iria ser indelicado com ele dizendo que eu não atenderia pelo WhatsApp. Porque eu não convido ninguém para ir na minha casa pelo WhatsApp. Eu respondi para ele: me liga, estou à disposição para a gente dialogar, porque eu preciso saber quais são os seus objetivos, qual que é o seu público e qual que é o assunto realmente que você quer tratar. Eu não vou tratar isso no WhatsApp. Vocês querem saber o final da história? Ele não me telefonou. E ele mesmo me disse que ele precisa de aprender a fazer a tarefa do Evangelho. Estou falando isso com todo respeito. Pode até ser que esse companheiro esteja até assistindo esse vídeo ou venha assistir esse vídeo. E ele, inclusive, nem tem que se desculpar comigo, porque eu não estou tratando em nível pessoal, porque eu nem o conheço. Eu só vi o nomezinho dele bonitinho lá, mas não o conheço. Eu estou pegando um assunto e transcendendo o assunto, despersonalizando esse assunto. Então, para fechar, a palavra tem poder. Pedi e obtereis. Isso não circunscreve apenas a prece, mas é um mecanismo nosso de interação com a vida. O que você pede, o que você escreve, o que você envia, a vida te devolve. E devolve nesse mundo de transição numa velocidade assustadora. Aí, já que a gente falou tanto do trânsito, né? Então, cuidado no trânsito. Porque costuma você fechar aqui, o próximo quarteirão você já toma uma fechada. Como acontece o contrário, viu, Júlio? O Júlio, que é um homem cortês no trânsito, ele sabe que muitas vezes quando você para, deixando que alguém entre à sua frente, que você conceda a vênia para que alguém tenha um privilégio e que você perca com esse privilégio alguns segundos. Prestem atenção no trânsito. Daqui a alguns metros, alguns quarteirões, você vai precisar da mesma coisa e alguém vai te responder com a mesma moeda. Portanto, faça o bem, que o bem te advoga para a vida eterna. O tema de hoje qual foi, Júlio? Conquista definitiva. Eu fico em falta, porque essa sugestão veio do alto, o tema conquista íntima. E aí, depois de muito tempo já acertado o tema, me veio uma inspiração do nada. Vamos ver se a gente acha uma mensagem sobre o tema. Aí eu comecei a procurar, peguei uns 2 livros do Emmanuel. Aí eu vi esse livro, que é um livro que eu gosto muito, Rumo Certo. Estava na prateleira, eu pego o livro, abro, Luiz, ao acaso. Qual a lição que caiu? Conquista íntima. Então, quem quiser aprofundar com Emmanuel, Rumo Certo, lição de número 19, intitulada Conquista Íntima. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de para encerrar, já avisando que semana que vem, dia 7/7, nós não teremos o estudo do Apocalipse, certo? Porque eu estarei na região de Matão, na cidade de Matão, na sede da editora O Clarim, para fazer o lançamento do livro Chico, Diálogos e Recordações. O livro ficou maravilhoso, com muitas coisas novas. E isso, nós vamos fazer o lançamento na cidade, vamos fazer algumas palestras em cidades próximas. E eu peço desculpa para vocês, porque a gente vai ter que interromper na próxima semana. Mas, de antemão, já os convido para o dia 15, na outra semana,
teremos o estudo normal do Apocalipse de manhã e na parte da tarde, anotem aí, dia 15, às 16 horas, nós faremos uma festa aqui na casa para o lançamento do livro aqui junto com vocês. Então, todos estarão convidados e nós vamos transmitir o evento ao vivo, tá? Vamos transmitir. Teremos a presença de algumas pessoas amigas. Então vai ser um momento muito especial no qual nós aproveitaremos para fazer também aquele momento, não é, dos autógrafos, das dedicatórias carinhosas entre amigos. Lembrando que o intuito principal aqui é o enaltecimento da obra, do livro, do conteúdo, que tem como base as memórias do nosso querido amigo, saudoso, Arnaldo Rocha, contando para nós as suas experiências ao lado da nossa alma querida Chico Xavier, que ontem completou 15 anos da sua desencarnação. É um número muito expressivo, né? O tempo passa rápido. Então, mais um momento, mais um motivo para que a gente possa estar comemorando, porque Chico Xavier representa para nós, de uma forma muito exuberante, essa embaixada de Jesus que foi instaurada aqui no Brasil, tendo Emmanuel, seu coordenador direto, e o Chico, aquela alma que nos contou e continua nos contando que vale a pena viver o Evangelho. E é isso que representa a nossa conquista íntima. Vivência do Evangelho. Nós vamos encerrar a nossa manhã agradecendo a presença de todos, a todos os nossos amigos do chat, pedindo que o Luiz faça por nós a prece de encerramento. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que cuida dos trabalhos da casa, aos nossos mentores, pedindo a Jesus a autorização para encerrarmos os trabalhos da manhã, rogando o Senhor o fortalecimento da nossa vontade, do nosso discernimento, que sejamos capazes de realizarmos a vontade de Deus, para que assim consigamos nos livrarmos das tentações do dia a dia. Pedimos o fortalecimento da nossa vontade, para que na prática do dia a dia realizarmos a conquista definitiva daquilo que tanto almejamos.